Paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes por estarem aqui? Mais um culto, a Viva Jovem. Deus vai falar conosco essa noite. E nós estamos aqui para ouvi-lo e para adorá-lo. Amém? Eu queria começar lendo um versículo que está em Salmos 27. Salmos 27, 4. A gente já quer pedir desculpa pelo data show, teve um probleminha com ele, acho que ele queimou a lâmpada, algo assim. A gente vai acompanhar ali na Bíblia ou pelo celular. Diz assim: a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Davi escreveu esse salmo e é muito lindo. Ele almejava estar na casa de Deus todos os dias, na presença de Deus. E sabe por que Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus? Não é porque ele era perfeito. Davi não era nem um pouco perfeito. Ele pecou muito, ele errou muito, adulterou, matou, às vezes não ouvia a voz de Deus. Mas Deus deu esse título a Davi porque Davi tinha uma fome insaciável por Deus. É por isso que ele é segundo o coração de Deus. Não porque ele era perfeito, mas nos seus salmos você pode ler, ele reconhecia que ele era imperfeito e mesmo assim almejava estar na presença de Deus todos os dias. Se você e eu, homens, mulheres, crianças, jovens, se a gente quiser ser pessoas segundo o coração de Deus, é isso que nós precisamos saber. É isso que nós precisamos fazer. É almejar estar na presença de Deus todos os dias. Reconhecer a nossa imperfeição, mas adorar um Deus que é perfeito. Amém? Se coloque de pé. Essa noite nós vamos adorar ao Senhor. Você vai abrir o seu coração. Vai reconhecer a sua imperfeição diante de um Deus que é perfeito. E que mesmo assim nos ama do mesmo jeito. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Fale com Ele que Ele está nesse lugar. Jesus, nós estamos em Tua presença, Deus. E nós queremos Te adorar. Nós iremos Te adorar e bendizer o Seu nome, Jesus. A Tua presença é tudo que nós viemos buscar neste lugar. Nós reconhecemos, Deus, que não somos perfeitos, mas queremos Te adorar mesmo assim. Nós queremos render graças a Ti mesmo assim. Com todos os nossos defeitos, nós queremos Te louvar e Te adorar. Dizer que só Tu és perfeito, só Tu és santo. Só Tu és santo e nós queremos, Jesus, dizer isso em voz alta, porque Tu mereces todo o louvor, toda a adoração nesse lugar. Que os nossos corações, Jesus, venham estar voltados a Ti. E que o Senhor venha receber a nossa adoração, o nosso louvor. Que o Senhor venha receber e que o Senhor venha trabalhar em nosso meio, Jesus. Nós Te damos toda a liberdade em nosso meio. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo Tu és tão, tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz
te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Cantarei da bondade de Deus. Te adoramos, Jesus, porque mesmo sem merecer, a tua bondade está sobre nós. Mesmo sendo tão ingratos, tão fracos, a tua bondade está sobre nós. Oh, Jesus, obrigada pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai. Obrigada, Jesus. Você pode agradecer a Deus pela sua bondade. Nós te damos toda a honra e glória. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, a ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Aplauda esse Deus. Oh, Jesus, nós nos rendemos a Ti, Pai. Nós te exaltamos, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Constrangendo com o olhar, Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Que vem nos constrangendo com o olhar, tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa.
dos Santos Alves, mamãe Thaís da Silva Hilário e os padrinhos Jonathan Medeiros Hilário e Sheila Tavares da Silveira. Você pode se sentar, por gentileza, queridos? Mas, pode chegar um pouquinho para cá, fazendo favor? Isso. Mais um momento de apresentação. Mais uma família que traz o presente que ganharam do Senhor para apresentar a Ele. Eu gostaria de ler um texto que está em Lucas, capítulo 2, versículo 22, que diz assim: passado os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar ao Senhor. Queridos, o Senhor Jesus, Ele foi levado também ao templo para ser apresentado ao Senhor. E eu costumo dizer que às vezes as pessoas perguntam, mas a igreja de vocês, ela não batiza crianças? E eu digo, não. E eu explico por quê. Porque uma criança dessa não tem entendimento nenhum. Nós vamos ver que quando João Batista estava batizando no Jordão, estava batizando para arrependimento de pecados. Aí eu pergunto, o que essa criança cometeu de tão grave assim? E o principal, queridos, é que os papais resolveram apresentar. A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, 13 vai dizer, os filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Provérbios 22, 6 vai dizer assim, ensina o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse passo que vocês estão dando aqui essa noite, vocês estão declarando para toda a igreja do Senhor Jesus. E nós, como igreja, somos as testemunhas vivas de que vocês estão firmando hoje uma responsabilidade com o Senhor, dizendo que eu não vou só mostrar o caminho, mas eu vou caminhar por esse caminho. E mais, quando nós apresentamos os nossos filhos ao Senhor, nós estamos dizendo ao Senhor o seguinte: Senhor, nós estamos te apresentando, que é para o Senhor nos ensinar a criar, que é para o Senhor nos ensinar a educar, que é para o Senhor nos ensinar como conduzir os seus passos. Certa vez estava um homem e seu filho caminhando, e o homem ia na frente e o menino atrás. E aí o homem disse assim para o filho: filho, cuidado aonde você pisa. O menino respondeu para o pai: pai, toma cuidado, senhor. Esqueceu que eu estou seguindo os seus passos? Então, papai, Miguel agora vai começar a seguir os seus passos. Mamãe, Miguel agora vai olhar para você e vai desejar lá no futuro, quando ele ser moço, eu quero arrumar uma mulher igual a minha mãe.
Eu quero ser igual ao meu pai, exemplo de marido, exemplo de companheiro. Padrinhos, vocês agora estão assumindo essa responsabilidade de ser o espelho do Miguel. Madrinha. E nós, como igreja do Senhor Jesus, temos a responsabilidade de colocar mais essa família nas nossas orações. Pedir que Deus guarde o caminhar do Miguel. Pedir que Deus dê sabedoria para a mamãe, para o papai e para os padrinhos. Porque nós, padrinhos, somos o segundo pai. Pessoas que perderam os pais, e eu conheço algumas, que quem ficou responsável e até inclusive levou para o altar foi os padrinhos. Por quê? Porque os padrinhos são o segundo pai. Então, que nessa noite, querido, esse passo tão importante que vocês estão dando, vocês guardem isso no coração de vocês. Que um dia, o Miguel, a ver as fotos que foram batidas aqui, ele vai se lembrar que ele foi apresentado ao Senhor. E vocês estavam presentes como suas referências. E o principal, Deus guiando os seus passos. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar pelo Miguel. Mamãe, eu posso pegar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, meu Pai querido, nós estamos colocando, meu Pai, Miguel, nos teus braços, meu Pai. Sabendo, meu Pai, da grande responsabilidade que nós, como igreja do Senhor, estamos, meu Pai, nos colocando nesse momento, meu Pai, como intercessores de Miguel, como intercessores, meu Pai, dessa família, meu Pai. Pedindo que o Senhor, meu Pai querido, guarde aonde o Miguel for, na trajetória de vida dele, meu Pai. Que o Senhor, meu Pai querido, proteja, que o teu Santo Espírito, meu Pai, guarde o Miguel aonde ele for, nas suas idas e vindas, meu Pai. Guarde, meu Pai, o papai de Miguel, que é o motorista de caminhão, Pai. E a gente sabe, meu Pai, o quanto essas estradas são perigosas, meu Pai. Mas também nós sabemos, meu Pai, que o Senhor guarda cada um que teme ao Senhor, meu Pai. E dê, meu Pai, sabedoria. Sabedoria para a mamãe. Dê sabedoria para o papai. Dê sabedoria, Pai, para as testemunhas, meu Pai querido. Para ensinar o Miguel. Para caminhar com o Miguel em teus caminhos, meu Pai. E que ele venha, meu Pai. Que ele venha crescer, meu Pai, na graça, meu Pai. Que ele venha crescer, meu Pai, no conhecimento, meu Pai, da tua palavra, meu Pai querido. Espírito Santo amado, guarda o Miguel, protege
Paz do Senhor a todos. A igreja pode sentar-se, por gentileza. Mais do que um ato de apresentar uma criança a Deus, uma responsabilidade que vem sobre a vida do papai, da mamãe, e também das testemunhas que aceitaram esse desafio. E eu espero que eles honrem com esse compromisso, porque não é só vir aqui apresentar uma criança para Deus e esquecer de apresentar Deus para essa criança. Essa criança precisa conhecer Deus. Por mais que hoje ela esteja na inocência, ela já nasceu com a natureza adâmica. E essa natureza precisa ser remida através do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma hora ela vai despertar e ela vai ter que entender que é um pecador, que precisa ser perdoado, um pecador que precisa ser salvo. E a responsabilidade dos pais ensinar essa criança diante de Deus. Amém? Vamos ler a nossa Bíblia em João, capítulo 11. Hoje nós vamos falar sobre morte e ressurreição. João, capítulo 11, versículo 38. Pedimos desculpa porque o nosso data show começou a apagar devagarzinho, até que ele apagou de vez. Mas a lâmpada da igreja não apagou, tá? Continua acesa. Amém? João, capítulo 11, versículo 38, diz assim: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. O defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o, desatai-o e deixai-o ir. Amém? Nessa passagem a gente... Na verdade, essa passagem ela nos oferece uma qualificação bastante significativa daquilo em que Jesus veio realizar. A gente sabe que Jesus realizou muitos milagres. E o Evangelho de João apresenta 7 milagres que João diz que são sinais. E ele disse que Jesus poderia realizar, se todos os milagres fossem escritos, que
que Jesus realizou fosse escrito, todos os livros do mundo não caberiam os milagres. Mas esses 7 sinais foram escritos para que eles creiam, para que eles viessem a crer que Jesus era o Filho de Deus. E não só que Jesus era o Filho de Deus, mas o que o Filho de Deus veio fazer entre nós. Por que foi necessário que o Filho de Deus teve que tomar uma forma humana e habitar entre nós? O Evangelho de João é o único que não mostra nenhum exorcismo, Jesus expulsando nenhum demônio, nenhum espírito maligno. Os outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, apresentam isso, mas João ele não apresenta nenhum desses atos de Jesus. Porque o fato de Jesus expulsar espírito maligno também era um sinal de como estavam aquele povo. Como eles estavam cegos diante de Deus. Porque para os judeus endemoniados eram os romanos que mantinham um forte jugo sobre eles. Se perguntasse para os judeus, quem são os possuídos por demônios aí? São os romanos. Então Jesus vai, principalmente nas sinagogas, e ali ele expulsa demônios em filhos de Abraão, para dizer, não, o demônio está em todos vocês. Todos vocês estão possuídos por essa cegueira espiritual. Então, Jesus vem realizando esses sinais para mostrar a situação que o povo se encontrava. Quando ele cura um cego, é para dar um sinal também, porque a gente tem o lado A do milagre, né, que é realmente a cura do milagre, né, isso aí não estou dizendo que os milagres eram simbólicos, não, só simbólicos, não, existia uma manifestação sobrenatural mesmo, Jesus curava um cego, ele voltava a enxergar, mas existia o lado B do milagre, que era mostrar o porquê desses milagres. Tanto é que quando ele cura um cego de nascença, os escribas, os fariseus, que eram responsáveis de analisar, quando alguém se manifestasse dizendo que era o Messias, eles tinham essa responsabilidade de ir lá, essa pessoa está dizendo que é o Messias, vamos analisar o que está acontecendo. E um dos milagres que realmente apontaria que o Messias era verdadeiro, era ele curar um cego de nascença. Porque nunca em Israel um cego de nascença tinha sido curado. Então eles começaram a interrogar esse homem que foi curado. E perguntaram, você é cego mesmo? Eu era cego, agora estou enxergando. Então eles vão aos pais desse homem e perguntam, ei, esse seu filho era cego mesmo? Era cego. Pergunta para ele. E eles vão de novo perguntar. E ele assim, não, eu sou cego, por acaso. Quem te curou? Não sei, ele me curou, por acaso vocês querem ser discípulos dele também? E depois esses homens vão até Jesus e quando questionam, Jesus diz assim, se vocês fossem cegos, eu poderia curar vocês, mas como vocês acham que não são cegos, vocês acham que pode ver, então não tem como eu curar você. Então Jesus veio para curar o quê? Os milagres de Jesus eram para manifestar sinais, evidências de quem ele era. Evidências de que o reino de Deus estava entre nós. E que o reino de Deus não tinha ninguém endemoniado, o reino de Deus ninguém era cego, o reino de Deus não tinha leproso, o reino de Deus não tinha morte, o reino de Deus não tinha nada disso. Então, onde ele ia chegando, ele ia manifestando o reino de Deus. Ao tocar as pessoas, eles mostravam como eram as pessoas no reino de Deus. Como seria o reino de Deus? Um reino sem cemitérios, um reino sem dor, um reino sem perda. Nada disso aconteceria no reino de Deus. Mas os judeus, eles esperavam um Messias libertador. Não uma libertação espiritual, mas uma libertação do cativeiro de Roma. Eles esperavam um Messias tipo Davi, que vinha e ia manifestar todo o seu poder, e ia unificar as forças de Israel, eles iam insurgir contra Roma, e novamente Israel seria uma grande nação, como no tempo de Davi. Tanto é que Jesus é chamado de o filho de Davi.
o filho de Davi. Então eles esperavam o Messias com estas proporções. Mas, ao contrário do que muitos pensam, Jesus não veio apenas manifestar um reino espiritual entre nós. Porque por mais que eles quisessem que o reino de Jesus fosse um reino material naquele tempo, um reino que ele viesse realmente reinar entre eles, Jesus também se compadecia da dor das pessoas. Jesus falou muito sobre essa nossa vida aqui e manifestou o reino de Deus no plano material. Na oração do Pai Nosso ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. É o reino de Deus que já é e será. A teologia fala assim, o reino de Deus que já é e que vai ser. Vai ser em sua plenitude quando Jesus voltar, mas ele já é entre nós. Então Jesus chamou esse reino entre nós. Chamou para que esse reino se manifestasse entre nós, entre nossas vidas. Ele falou da generosidade dos ricos com os pobres. Lembra da parábola do rico e do Lázaro? De um rico que não se preocupava com o pobre, depois morre e vai para o tormento, e Lázaro morre, vai para o seio de Abraão, e tem aquela conversa, o rico lá desesperado no lugar de tormento. Mas Jesus, ele desperta esse lado material nas pessoas. A generosidade entre as pessoas. A generosidade entre as pessoas que estão passando necessidade. Lembra da parábola do bom samaritano? Que ele culpa os judeus, a religião deles, por não se preocupar com aqueles que estão à beira do caminho. Então Jesus se preocupava, ele curava as pessoas, ele curava enfermidade, curava cegos, curava leprosos, ele curava todo tipo de enfermidade, porque ele olhava para as pessoas e a Bíblia fala que ele se movia de íntima compaixão. Sentimentos que vinham de dentro dele. Nessa própria passagem que nós vemos de Lázaro, a Bíblia fala que apesar de Jesus ter todas as coisas sob controle, ele chorou diante do sofrimento das irmãs de Lázaro, diante do sofrimento das pessoas que viram Lázaro sepultado. Porque Jesus, ele não é um Deus que não se compadece das nossas aflições, das nossas dores. Apesar dele ser... Ninguém foi tão espiritual como Jesus, mas também ninguém foi tão humano como Jesus. Ninguém mostrou tanto o reino por vir de Deus, mas também ninguém foi tão perfeito a ponto de mostrar como a gente deveríamos viver como os irmãos. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele meio que botou em paralelo o amor a Deus com o amor ao próximo. Assim como você tem que amar a Deus, você tem que amar ao próximo. Por que é espiritual para vocês? O que é espiritual? Espiritual, entre as palavras, é alguém ou alguma realidade que está sob a influência santa do Espírito Santo, não é? Tem como se manifestar algo sobrenatural sobre a sua vida se não for alguém sob a influência do Espírito Santo? Escondeu algo espiritual aqui. Mas o Espírito Santo teve que mover alguém em direção a isso. Muitos dos milagres se movem, acontecem por pessoas que se deixam influenciar pelo Espírito Santo. São sensíveis à voz do Espírito Santo e se movem em direção às pessoas. Para ajudar, para aconselhar, para todo tipo de coisa. E Jesus vem manifestando todas essas coisas. Jesus apontou para o reino futuro, mas se preocupou com o reino presente. Ele apontava, os sinais apontavam para o reino futuro de Deus. Mas ele se preocupava muito com o reino de Deus presente entre nós. Nas nossas relações. Jesus se preocupava com isso. Como é que está o relacionamento de vocês? Como é que está a vida de vocês? Porque isso também é importante. Como é que eu sei que uma pessoa é participante do reino de Deus? Não só porque ela fala, mas pelo que ela pratica. O que ela coloca em prática, aquilo que ela fala. Pelos frutos, a gente vai conhecer se uma pessoa é realmente uma súdita desse rei.
é um súdito desse reino, que tem um rei que se chama Jesus. É pelos frutos que a gente vai ver que realmente as pessoas estão seguindo Jesus, estão caminhando com Jesus. E a ressurreição de Lázaro acontece justamente quando Jesus... É o último milagre de Jesus antes de ele ir para a cruz. Jesus está indo para a cruz. E a ressurreição de Lázaro aponta para esse sinal. Assim como ele venceu a morte que estava sobre a vida de Lázaro, ele estava caminhando para a cruz para quê? Para ser vencido pela morte? Não, para vencer a morte. Era um sinal que quem cresce nele, mesmo que morresse, iria viver. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então eu estou indo para quê? Para vencer a morte. Porque a morte é o nosso último inimigo a ser vencido. A morte é o inimigo mais temido que nós temos. Quando você vai num velório assim, uma pessoa morta, é bonito? Não é bonito. Por mais que a pessoa esteja ali, prepararam de uma forma assim, fizeram uma homenagem, fizeram tudo bonito, e aquilo foi realmente, emocionou a gente, mas a morte não é algo bonito. Uma pessoa sem vida, irmão, não é algo assim que a gente olha assim e acha que é bonito. É algo terrível. É algo que a gente olha e a gente ainda teme isso. A morte traz medo para muitas pessoas. E a gente vai perceber que até os próprios discípulos, eles não se acostumaram com essa ideia da morte de Jesus. Eles não se acostumaram, porque eles não esperavam que o Messias fosse morrer. O próprio Pedro, que estava sempre ao lado de Jesus, que teve aquela revelação que ele era o Cristo, o Filho de Deus vive, Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa revelação eu vou fundamentar a minha igreja, Pedro. Sobre o fato de Deus, de o Pai ter te revelado isso, que eu sou o Filho de Deus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu vou fundamentar a minha igreja. E eu te dou a chave do reino dos céus, e tudo que ligado na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligado no céu terá sido desligado na terra. E Pedro, o próprio Pedro, quando Jesus diz assim, agora eu vou ser entregue aos principais dos sacerdotes, e eu vou sofrer na mão deles, e eu vou morrer, e eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro não aceitou essa ideia. Como assim, Senhor? Que história é essa de morrer? Ele nem olhou nem pensou em ressurreição. Ele pensou, que história é essa de morrer? Que papo é esse de morte? Tu é o Messias, tu é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu veio para reinar entre nós. Tu veio para fundamentar a sua igreja aqui entre nós, e nós vamos... E Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás, porque tu serve de mim de pedra de tropeço. E nós vamos ver que eles não conseguem olhar para isso com outra cara. O próprio Pedro, quando nega Jesus, por que ele negou Jesus? Porque estava com medo? Porque estava com medo de ser morto? Não, bota um homem corajoso naquilo. Não era um homem medroso. Quando eles vêm prender Jesus no Getsêmani, e o que é que ele faz? Ele arranca de uma espada e corta a orelha do soldado. Se foi dar para dar na orelha, não sei, mas pegou na orelha. Com certeza foi para dar na cabeça, né, para matar. Mas no meio daquele soldado, ele investiu com aquela fúria, a ponto de lutar com Jesus ali, e não deixar levar Jesus. Ele tinha muita coragem. Mas o que fez Pedro negar Jesus foi quando Jesus disse assim, Pedro, guarda a espada, Pedro. E Jesus levanta as mãos e se entrega para ser levado. E quando eles olham para aquilo dali desencoraja eles, porque não é isso que eles esperavam do Messias. Não é isso que eles esperavam do Messias que se entregasse para a morte, um Messias
arrastado pelas ruas como um cachorro sendo açoitado. O Messias carregando uma cruz, e quando eu chego para Pedro, ei, tu era dele, tu conhecia ele? Ele assim, não conheço. Eu pensava que conhecia. Eu pensava que era aquele que viria para nos libertar do jugo de Roma. Mas agora está aí, ó, arrastado. Não, mas tu é deles? Não, esse cara, não quero nem papo com esse cara. O que é que eu quero com um cara desse que se entrega para a morte? Não, mas tu é deles? Não sou dele. Você seguiria um homem preso como um bandido, sendo açoitado e condenado à morte de cruz, a morte mais cruel e mais vergonhosa que tinha no Império Romano? Quem seguiria um homem desse? Eles fugiram todos, irmão. Seguir um homem que não tinha mais nada para oferecer para eles, que não poderia levar eles para lugar nenhum. Então Pedro nega Jesus. Nós vemos aqueles 2 discípulos de Emaús também decepcionados com Jesus, porque eles estão indo embora. Acabou. Morreu aquele que a gente pensava que nós depositamos toda a nossa fé. E eles estão indo embora e Jesus se coloca do lado deles. Eles estão indo embora para a cidade deles, para Emaús. Estão abandonando os planos de Jesus para a vida deles. E Jesus se coloca do lado deles e diz assim, o que vocês estão conversando? E eles começam a pregar para Jesus. Tudo errado, claro. Só tu que és forasteiro em Israel e não sabe que esse Jesus, poderoso em obras, foi preso aí pelos principais dos sacerdotes, foi morto, crucificado e morreu, e hoje já faz 3 dias que ele morreu. E Jesus disse assim, como vocês são nécios, como vocês são ignorantes para entender tudo que estava escrito nas Escrituras. Como vocês demoram para entender as coisas que o Messias tinha que vir e tinha que morrer, era necessário ele morrer e ressuscitasse ao 3º dia. Então Jesus vai falando tudo o que tinha que acontecer, fazendo eles lembrar tudo de novo, o que tinha que acontecer. E Jesus foi libertando o coração deles, foi libertando as emoções dele. E quando eles se sentiram libertados, entenderam. Eles voltam para o propósito. Porque a morte de Jesus foi escândalo para os judeus e vergonha para os gregos, ou vergonha para os gregos e escândalo para os judeus. Mas eu sei que foi algo escandaloso, foi algo vergonhoso. Já pensou depois sair pregar um Deus que foi morto na cruz? Sair pregar um Deus que habitou entre nós? Como assim? Não, ele habitou entre nós. O que aconteceu? Morreu. Morreu. Se Jesus tivesse permanecido no túmulo, irmão, seria em vão nós estarmos aqui. Se a história de Jesus terminasse na sua morte, tudo que nós estamos vivendo aqui seria em vão. Mas a Bíblia fala que ele ressuscitou. Amém? A Bíblia fala que de manhã as irmãs Maria Madalena foi no túmulo de Jesus e chegou lá, a pedra estava removida. E ela sai correndo, chama Pedro e João e Pedro, quando chegam ali no túmulo, eles entram no túmulo e vejam que o corpo de Jesus não está mais ali. Eu pergunto para vocês, por que a pedra foi removida?
Se Jesus, quando os discípulos estavam trancados entre 4 paredes, Jesus já atravessa a parede e chega diante deles. Por que remover a pedra se Jesus poderia atravessar por essa pedra, com seu corpo glorificado? A pedra foi removida não para Jesus sair, mas para que os discípulos entrassem e vissem que ele não estava mais ali. A pedra foi removida para que eles entrassem lá dentro e olhassem e constatassem que realmente ele está vivo. E os discípulos olham e dizem que creem. Eles só olham e a Bíblia fala que eles olharam e creram. Creram e saíram dali. Porque eles lembraram que ele disse que ia ressuscitar. Eles lembraram, ele falou que ia ressuscitar. Pedro lembrou, eu neguei ele falou que eu ia negar. Nenhuma palavra dele caía por terra. Ele falou 3 vezes para nós que ia morrer, mas ia ressuscitar, mas nunca caiu a ficha. Agora sim, caiu a ficha. Vamos embora que aconteceu as coisas. A coisa aconteceu. E Maria fica ali apavorada. E olha para de repente aparece 2 anjos e diz assim: por que tu procura entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais entre os mortos. Ele ressuscitou. E ela está ali, daqui a pouco ela olha, e Jesus está ali, e ela pensa que é o jardineiro. E ela assim: ei, você pegou o corpo do meu Senhor? Me diz onde é que está, para que eu possa buscá-lo. E ele diz assim: Maria. Foi suficiente para ela entender, conhecer a voz dele. E ela se prostra e diz: mestre. E Jesus diz: não me toque, que eu ainda não subi ao Pai. Eu preciso ficar aqui para dar prova da minha ressurreição. Eu ainda preciso aparecer para eles. Eu ainda preciso mostrar para eles que eu não estou morto. Eu preciso mostrar para eles que a morte não foi o fim. Jesus começou expulsando, botando os demônios em retirada. E agora, ele sai do túmulo para colocar a morte em retirada. Ali ele vence a morte. Ali ele consegue vencer o maior dos nossos inimigos. Hoje o túmulo está vazio. Mas Jesus, antes de subir para o Pai, ele permanece com os seus discípulos 40 dias. 40 dias? O pessoal faz meio com dúvida. O pastor, 40 dias? 40. É mais firme lá a resposta. Mas é 40 dias, ele permanece com os seus discípulos e em determinado momento os discípulos estão em portas fechadas e Jesus aparece no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E eles olham e reconhecem que ele está vivo. Mas não tinha um ali. Tomé não estava nesse dia. Tomé não participou da reunião esse dia. Talvez você veja aqui essa noite simplesmente para ouvir assim: ei, Jesus está vivo, sabia? Talvez você veja aqui essa noite simplesmente para você ouvir assim: ei, Jesus está vivo. Ele não foi um revolucionário que morreu, que não deu certo o que ele fez. Não, tudo que ele veio fazer deu certo. E ele está vivo para dizer para você: ei, a morte não é o seu último, não é o seu maior inimigo. Porque ela foi vencida. Jesus está vivo para dizer assim: ei, se você crê em mim, mesmo que você morra, você viverá. Jesus está vivo para dizer assim: ei, vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você também pode vencer. E Tomé não estava ali, e quando ele disse para Tomé: ei, o mestre ressuscitou, esteve entre nós, ele disse assim: eu não acredito. Depois de tudo isso, tinha discípulos ainda não acreditando que ele ressuscitou. Depois de 2000 anos, tem pessoas que ainda não acreditam que ele ressuscitou. E ficam se prostrando diante de falsos deuses, de ídolos mortos. Ídolos criados pelo coração do homem. E não acreditam naquele único Deus vivo, que vive entre nós. E que tem promessas tão boas para nós, para as nossas vidas. E se a nossa fé não estiver fundamentada nessa verdade, que Ele morreu pelos nossos pecados, morreu no nosso lugar, e ressuscitou para dizer assim: ei, vocês também terão essa vida que
que eu conquistei na cruz. Se a sua fé não estiver fundamentada nisso, todos os outros fundamentos vão cair por terra no momento da aflição, no momento da dor, no momento de se despedir das pessoas que você ama. Eu estava esse dia na caixa com a Jo e de repente passou uma pessoa que ia atender nós, ela disse assim, ó, essa mulher aí, ela teve um câncer, mas ela foi curada. E eu assim, por quê? Ela assim, porque teve fé, né? Eu assim, foi fé. Foi, ela teve fé. Eu assim, mas eu conheço pessoas também que eram exemplo de fé para a gente e tiveram câncer e partiram com essa doença. Daí ela olhou para mim assim, pensou assim, pois é mistério, né? Como é que a gente vai entender isso? E eu falei que, quando eu visitei uma irmã nossa que estava já se despedindo dos seus familiares, ela assim, fica tranquilo, pastor. A gente fica meio saber o que falar, ela assim, fica tranquila, ela assim, pegou na minha mão, fica em paz, porque Jesus já me visitou. E sabe o que é que ele disse? Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Você crê que ele ressuscitou? Você crê que ele morreu pelos seus pecados? Era necessário morrer pelos seus pecados? E você crê que ele não estava naquele túmulo, ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância? Então não se preocupe. Vai ficar tudo bem. Eu não tenho medo de morrer, irmão. Eu tenho pena. Porque para nós o morrer é lucro e o viver é Cristo. E às vezes a gente pensa, eu podia ficar mais aqui e ter mais tempo de pregar a palavra de Deus para as pessoas, né? Por amor aos eleitos, aqueles que precisam ouvir a palavra, a gente quer ficar aqui e pregar mais um pouco para essas pessoas. Porque eu não quero mais nada desse mundo. Esse mundo não tem mais nada para me oferecer, irmão. Não tem mais nada que me enche os meus olhos. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para algo muito maior que isso aqui. Nós fomos criados para um mundo, para um lugar que olhos humanos não viram, ouvidos não ouviram, e nem desceu ao nosso coração. E se você entender isso, nada desse mundo vai te encher os olhos. Você não vai mais ficar louco atrás das coisas desse mundo. Quem foi que pregou aqui? Que as bênçãos correrão, nos alcançarão, pastor Eliseu. Não se preocupe com as bênçãos de Deus. Não busca Deus apenas para essa vida. Porque aqueles que confiam no Senhor, as bênçãos vão correr e vão te alcançar. Só vive busca o reino de Deus, da sua justiça, e deixe que Ele vai acrescentando as bênçãos na sua vida. Conforme a vontade dEle, o tempo dEle, conforme a sua necessidade. E saia daqui com certeza, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Por quê? Porque Jesus já morreu a minha morte. Eu não vou sofrer o dano da segunda morte. Muitos de nós aqui podemos passar pelo dano da primeira morte, se Jesus não voltar até lá. Mas assim como Ele ressuscitou daquele túmulo, Ele vai nos ressuscitar. Não a ressurreição de Lázaro, tá? Porque a ressurreição de Lázaro é só um sinal. Lázaro voltou a morrer, sabia? A não ser que você saiba que tem alguém lá na Palestina com 2.000 anos de idade, ele está vivo ainda. Mas não, ele morreu. O filho da viúva de Naim morreu, a filha de Jairo voltou a morrer, mas Jesus ressuscitou para não morrer nunca mais. E é esta a promessa para as nossas vidas, é esta a vitória que Ele tem para as nossas vidas, uma ressurreição para a gente não morrer nunca mais. Quem conhece aquela música? Forever young, love to me, forever young. É um inglês meio aportuguesado, mas é mais ou menos isso. Eternamente jovem, jovens para sempre. Eu quero viver eternamente jovem.
Essa música era até para colocar aí na lista dos hinos da harpa, na lista das músicas gospel, que deveria ser uma música gospel. Porque esse é o nosso desejo. Eternamente jovem, para sempre eterno, vamos viver para sempre jovens. Porque isso é promessa do corpo ressurreto de Jesus para nós. E quando você começa a viver a ressurreição hoje, essa realidade na sua vida hoje, você pode dizer, está tudo bem. E quando a morte se apresentar para você, você dizer assim, aperta a mão aqui, beleza, tudo bem, eu vou ali, mas já volto, tá? Eu vou ali, mas já volto, porque Jesus já te venceu, sabe disso, né? Eu vou ali, mas é um piscar de olhos, daqui a pouco eu vou despertar. E não vai ser mais com esse corpo que sente dor, que envelhece. Porque sabia que durante essa pregação você está criando rugas aí no seu olho, né? Essa menina linda que está do teu lado, ela está envelhecendo enquanto eu estou conversando aqui, sabia? No final das contas, sabe o que vai sobrar? É só essa certeza nos corações de vocês. Vai chegar uma hora que vai sobrar para vocês, é só essa certeza no coração, que vai ficar tudo bem. Porque senão, irmão, se você não tiver essa certeza no coração, e que você escolheu essa mulher para viver para o resto da tua vida, se você não tiver essa certeza no coração, você vai trocar ela por outra, ela vai trocar você por outro. Mas se você tiver certeza no coração, você vai viver eternamente jovens. Jovens para sempre. Jovens para sempre. Se Jesus não ressuscitou, a vossa fé é em vão. É vã a nossa fé. Então vamos viver a nossa responsabilidade como cristão. Jesus esteve aqui. Ele mostrou para nós que tem um reino que está por vir. Um reino eternamente jovem. Jovem para sempre. Sem dor, sem lágrimas, sem perdas, sem despedidas. Mas ele disse, enquanto estiver aqui, vivam essa responsabilidade. Viva essa responsabilidade de amar o próximo como a si mesmo. Viva essa responsabilidade de se preocupar pelas pessoas que estão enfermas. Viva essa responsabilidade com os pobres. Viva essa responsabilidade. Foi o que Jesus nos ensinou. E depois ele morreu, ressuscitou e disse assim, mas no meio dessa responsabilidade vão ter aflições. Mas vivam, acreditando que no final vai ficar tudo bem. Amém? Gostaria de chamar a banda aqui em cima. Nós vamos terminar fazendo desta canção a nossa oração. Amém? Vamos nos colocar de pé? Mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e